Primeiro, queria agradecer o convite para conversar com vocês sobre um tema tão importante, né? Que é o papel das redes sociais na disputa de narrativas, né? Eu acho que um dos desafios da comunicação sindical sempre foi dar voz e vez aos trabalhadores. Isso antes ou depois da internet, esse foi sempre um objetivo da comunicação sindical, né? E eu queria listar aqui quais eu considero que são talvez os 6 principais desafios para o nosso diálogo. Claro, podem existir outros, mas para a nossa conversa aqui eu listei 6, que seria o desafio de disputar a hegemonia política, né, a hegemonia do debate público. Então, essa disputa de hegemonia que a gente realiza todo dia, ela passa, é um dos elementos dos desafios da imprensa sindical, né? O segundo, que seria romper a barreira do corporativismo e do assistencialismo na nossa comunicação sindical, para que a gente possa, além de falar para os trabalhadores diretamente da nossa base, poder dialogar e disputar a hegemonia com o conjunto da sociedade, né? Fazer uma comunicação que seja politizada, mas sem ser o que a gente costuma dizer no jargão dos jornalistas, né, militóide, né? Então temos que usar uma linguagem acessível, interessante, que cative a audiência, né? Abordar temas para além dos temas estritamente políticos e sindicais, mas a nossa comunicação também tem que trazer questões sobre cultura, esporte, temas de lazer, enfim, trazer outros elementos para tornar também mais atrativa a nossa comunicação sindical. Inovar na linguagem, tanto na forma quanto no conteúdo, forma também a linguagem em jornalismo, né? E usar de forma convergente as novas tecnologias da internet. O que mudou com a internet, que eu acho que a gente precisa entender para poder conversar sobre os desafios da nossa comunicação nas redes sociais? Primeiro, que eu acho que com a internet, principalmente uma primeira fase da internet, ela trouxe um impacto positivo para a liberdade de expressão. Antes, nós dependíamos das grandes empresas de comunicação, dos grandes conglomerados de mídia, ou dos jornaizinhos do sindicato, mas, enfim, o debate público passava pelo obstáculo, né, desses monopólios privados dos meios de comunicação. A internet revirou essa realidade e trouxe a possibilidade de que setores historicamente silenciados pela mídia hegemônica, lutas historicamente silenciadas pela mídia hegemônica, as nossas vozes, pudessem ter um espaço de expressão efetiva e alcançar, inclusive em alguns momentos até se confrontar com o que a mídia hegemônica colocava para o debate público. Eu acho que esse impacto foi muito positivo, a gente construiu aí todo um ecossistema de comunicação dos sindicatos via internet, do movimento popular, da mídia alternativa, que trouxe efetivamente mais perspectivas de diversidade e pluralidade para o debate público. Ocorre que, na fase que nós estamos na internet hoje, o que nós temos é um cenário onde novos monopólios privados estão intermediando e definindo o debate público. Então, nós precisamos dar um passo atrás, eu acho que é importante para a gente falar sobre essa questão do desafio e entender qual tem sido o novo padrão de dominação do capital através das novas tecnologias de comunicação e informação, né? Quando a gente olhava a radiodifusão, os jornais, nós entendíamos e sabíamos qual era o mecanismo através do qual esses veículos modulavam e manipulavam o debate público. Agora, principalmente com o advento dessas grandes plataformas das redes sociais, da internet, dos computadores, nós não sabemos quais são as regras, na verdade, que determinam o fluxo de informação na sociedade. Então, eu acho que nós precisamos, esse é o primeiro alerta que eu queria trazer, para o movimento sindical, para a luta dos trabalhadores, entender que esses instrumentos são um novo tipo de alienação do trabalho. Alienação
olhando o conceito de alienação cunhado por Marx lá atrás. Nós precisamos compreender como se dão as mediações no interior dessas tecnologias, para que, inclusive, a gente possa fazer um debate de superação do controle que elas impõem, não só sobre o trabalho nos tempos de hoje. Eu acho que tem um debate extenso aí sobre a questão do trabalho 4.0, da indústria 4.0, mas isso também se reflete na comunicação. E olhando para a comunicação, o que nós precisamos compreender a partir desse padrão oculto de regulação do debate público? É que essas plataformas privadas, Facebook, YouTube, Twitter, elas funcionam com base primeiro em fórmulas matemáticas, que são os tais algoritmos, que nós não temos nenhum controle sobre a maneira como eles funcionam na hora de distribuir os conteúdos. Essas grandes plataformas, inclusive num primeiro momento, mesmo elas de fato contribuíram para organizar amplas lutas sociais, elas ajudaram a amplificar movimentos fundamentais, mas a partir de um determinado momento, onde funcionalidades foram agregadas a essas plataformas, que têm um único objetivo de obter lucro, né? Essas funcionalidades de impulsionamento, de redução do alcance das postagens que a gente faz. Então, acho que todo mundo aqui já sabe, a gente pode ter 5.000 amigos na nossa página. Nem 10% dessas pessoas visualizam o que a gente posta. Então, é uma falsa ideia de que nós estamos falando para todo mundo. Então, acho que o primeiro desafio para enfrentar o debate de narrativas, a disputa de narrativas dentro dessas redes sociais, é a gente transformar a discussão sobre mais liberdade, sobre mais diversidade, sobre mais controle público e transparência dessas plataformas, incluir essa luta política na agenda do movimento sindical. Para além do debate especificamente da comunicação e de como a gente fazer para que a nossa mensagem chegue para mais pessoas. Se nós não entendermos que trazer transparência e controle para esses novos instrumentos de dominação, para a nossa luta política, a gente vai ter um problema. E podemos, inclusive, fazer análises erradas, que podem levar a soluções equivocadas. Por exemplo, nós ainda não aprendemos a usar as redes sociais. Claro, sempre é possível fazer melhor, sempre é possível fazer mais, sempre é possível investir mais. Nós nunca estaremos 100% aptos, ou nunca seremos 100% ótimos no uso dessas redes. Elas estão sempre em desenvolvimento e nós temos que aprender a usá-las com esse desenvolvimento. Mas o fato da maneira como essa rede tem impulsionado, tem impactado na disputa política na sociedade, tem menos a ver com sabermos usar essas redes e mais a ver com o padrão de dominação que essas redes impõem. Bom, posto isso, o que eu acho que é o desafio do movimento sindical na disputa de narrativa dentro dessas redes? Estou tentando correr aqui para falar em um minuto. Primeiro, eu acho que a gente precisa fazer um investimento grande em comunicação. Isso não é uma coisa nova das redes atuais, mas sempre foi um alerta de que comunicação é investimento. E não basta achar que é o diretor do sindicato que sabe escrever e eu tenho meu Facebook particular, eu tenho a minha plataforma particular, então é fácil eu organizar e postar as coisas do sindicato, da luta sindical lá nessas plataformas. Não é isso. O uso dessas ferramentas exige uma definição de estratégia. Essa definição de estratégia tem que passar por um conhecimento e uma análise de cada categoria. É diferente a forma como um sindicato de base rural vai usar a internet do que um sindicato de uma base de cientistas vai usar, porque o acesso à internet é diferente,
a forma, acesso que eu digo de acesso à banda larga, de acesso à internet via celular, o pacote é pré-pago. Então tem todo um debate aí de acesso que precisa ser feito, que eu não vou ter tempo de conversar aqui em 5 minutos, mas tem relação com o tipo de público. Então toda essa análise de estratégia de comunicação exige uma equipe profissional. Por isso é preciso um mínimo de investimento. Depois, nós não podemos restringir a comunicação sindical apenas à participação do sindicato nessas redes, Facebook, YouTube, Instagram. Tem uma parte do movimento sindical, e tem um senso comum meio estranho rolando por aí, diz, ninguém mais visita a página do sindicato, ninguém mais visita a página da CTB, então vamos fazer tudo direto lá nessas redes. Isso é um erro político, porque primeiro, uma vez que os nossos conteúdos estão lá, se o Facebook resolver desligar a nossa página ou tirar a nossa página do ar, a gente perde todo o nosso conteúdo de foto, de memória, de luta política. Então, nós não podemos cometer esse erro. Então, sim, temos que continuar mantendo e estimulando as páginas dos sindicatos e temos que saber trabalhar com Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, WhatsApp, LinkedIn, que eu não sei se já passou pela cabeça do movimento sindical, que o LinkedIn também é uma rede social e é uma rede social de trabalhadores, né? Temos que combinar e desenvolver conteúdos de forma complementar para essas redes. Então, o mesmo conteúdo do Facebook não é o do Instagram, não é o do Twitter. Precisa ter uma inteligência de diálogo entre esses conteúdos que complementem essa linguagem para que a gente possa atingir o nosso objetivo e usar cada rede, extrair de cada rede o que essa rede tem de melhor para nos oferecer do ponto de vista do desafio da comunicação sindical. Nós temos que combinar uma estratégia que envolve política de engajamento. Engajamento significa que cada base sindical, cada entidade tem que ter o seu engajamento, ou seja, a sua base tem que estar lá e tem que conseguir ter acesso ao conteúdo que está disponível ali, independentemente de se você vai impulsionar, vai fazer um patrocínio, vai fazer um anúncio. Então, o engajamento orgânico, que é como a gente chama nas redes, já estou concluindo, Wagner, ele é fundamental e isso requer uma política de organização. Então, usar o WhatsApp para organizar a categoria, usar o dispositivo que eu não sei se os sindicatos já prestaram atenção para isso, que o Facebook criou agora um outro espaço, que são os grupos temáticos dentro do Facebook. Dentro desses grupos temáticos, a gente tem como organizar melhor a categoria, porque no interior desse grupo não agem os algoritmos, então a gente fica um pouco mais livre para fazer um debate direcionado, uma mobilização direcionada, então a gente tem que saber combinar o uso desses espaços internos. Nós precisamos saber como trabalhar em parcerias, eu vou concluindo com essa frase, Wagner, me dá só um minutinho para concluir, trabalhar em rede, ou seja, a gente tem também muita prática de que o meu sindicato produz isso, o dele produz aquilo, a gente não trabalha de forma articulada em rede. Trabalhar em rede otimiza a produção e amplia o alcance. Estabelecer parcerias com a mídia alternativa, com outros espaços, isso é fundamental porque a lógica dessas redes é a lógica da escala. E a escala a gente ganha à medida que a gente também se relaciona com outras estruturas de comunicação no interior da internet. Enfim, eu acho que em 5 minutos a mensagem que eu queria trazer é basicamente duas. Em compreender esse espaço da internet, do acesso à internet, do debate sobre as redes sociais como uma luta política, estratégica para a democracia e saber usar as ferramentas que estão disponíveis de acordo com a sua característica, extraindo o que elas têm de mais específico para cada luta, e isso é
Para isso, é fundamental que a gente possa ter equipes profissionalizadas dentro dos sindicatos para desenvolver esse trabalho, porque a disputa política é imensa, a gente está acompanhando aí, enfim, não tive muito tempo de falar, mas sobre os problemas atuais da política, né? É natural que quando você dá voz para muitas pessoas, e hoje a gente tem uma polifonia de vozes, todo mundo produzindo conteúdo, minha avó dizia, quando todo mundo fala, ninguém escuta. Então, nós também precisamos adotar políticas de formação para os trabalhadores, para eles saberem onde buscar informação, que tipo de informação compartilhar, qual informação é a melhor maneira de travar a melhor luta política dentro dessas ferramentas. Então, também tem uma dimensão aí importante da formação política para o uso dessas novas tecnologias. Era isso, obrigada.